Olá, amigos do canal. Eu estou passando aqui rapidamente, ainda em condições um pouco limitadas diante do computador, em razão de uma cirurgia que eu fiz no braço e da qual ainda não me recuperei totalmente. Então, este vídeo vai ser mais porque nós temos um compromisso às quintas-feiras e eu não pretendia faltar a esse compromisso. E vai acabar se tornando também um vídeo apenas de desabafo em relação a alguns acontecimentos. É um vídeo totalmente improvisado, não há roteiro, a edição vai ser muito limitada. Espero que vocês compreendam que eu estou ainda em recuperação, estou até ainda de tipóia e o braço está muito inchado e muito dolorido ainda. Eu quero aproveitar esse breve recado para fazer um desabafo em relação aos últimos acontecimentos violentos no Brasil e no mundo, principalmente em relação àquele incêndio criminoso na creche e aos acontecimentos nos Estados Unidos, que aliás são frequentes, psicopatas que entram nos ambientes e matam pessoas. Antes que digam que eu estou defendendo o bandido, eu quero esclarecer o seguinte. Obviamente que eu estou me referindo a casos criminosos e não estou pedindo perdão para nenhum desses criminosos. Eu acho que a legislação brasileira precisa ser mais rigorosa. Eu acho inadmissível aquele prazo de 30 anos máximo para as pessoas que realmente não têm condição de conviver em sociedade e que acabam sendo soltas porque já atingiram os 30 anos de cadeia. Isso é uma aberração completa. Pessoas que não têm condições, são comprovadamente psicopatas, que são pessoas que não têm sentimento de piedade, nenhum tipo de sentimento, e que não podem ser soltas da sociedade por causa de uma lei que eu não encontro explicação. Então, embora eu seja contra justiçamentos, isso eu sou contra, e contra pena de morte, eu sou a favor da prisão perpétua, principalmente nesses casos, porque não dá para soltar um assassino desse em meio à sociedade. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu fico muito assustado quando eu vejo alguns pretensos psiquiatras dizendo que não entendem, que não conseguem desvendar a mente assassina de algumas pessoas, a índole violentíssima de algumas pessoas. Você já ouviu falar no Charles Manson, aquele psicopata que matou várias pessoas, entre as quais a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses e meio e que foi cruelmente assassinada com várias facadas? Você conhece a história do Charles Manson? Quando você estuda o perfil dos psicopatas, você percebe que eles tiveram praticamente a mesma vivência desde que nasceram. São crianças que desde o nascimento foram desprezadas pelos pais, que foram, em razão disso, abandonadas e criadas por pessoas que os maltrataram, foram vítimas de abusos sexuais por parte dessas pessoas, foram muitas vezes escravizadas, humilhadas e pisoteadas, e cultivaram uma mente assassina em razão de todos esses acontecimentos. Basta olhar o perfil desses psicopatas, a vivência sempre foi a mesma. O Charles Manson chegou a ser trocado, a mãe dele era uma prostituta, que ficou grávida aos 16 anos, e que depois o abandonou, e chegou a trocá-lo, em razão do vício dela pela bebida, chegou a trocá-lo por uma caixa de bebida, num bar. Chegou lá, toma meu filho e me dê uma caixa de bebida. Você acha que uma pessoa dessa pode ser normal? Óbvio, e eu não estou dizendo que tem que ser perdoadas, que é preciso ter peninha dessas pessoas. Não estou dizendo isso. Vamos mais adiante que eu vou explicar o que eu quero exatamente dizer. Existem estudiosos que dizem que a mente assassina pode ser de nascença, ou seja, a pessoa já nasce com um distúrbio mental. Existem casos que podem ser assim, e existem casos que são também desenvolvidos ou aprofundados em razão desse fator que a gente já citou, a maneira como são criados. Porque o ser humano, ele se acostuma com tudo. E se uma criança é criada num ambiente violento, ela se acostuma com a violência como se fosse uma coisa normal. Porque aquilo passa a ser o habitat dela, vamos dizer assim. Então, se ela realmente nasceu já com uma mente tendente para o distúrbio mental, ela tem que, desde muito cedo, ser tratada com muita atenção, com muito cuidado, cuidado redobrado, triplicado,
quadruplicado para que essa mente não se transforme nessa coisa monstruosa que nós estamos vendo nos dias de hoje. E que, aliás, sempre acompanhou a humanidade. Todo mundo sabe disso. A humanidade tem uma história muito sangrenta. Agora, em relação ao fato de a criança já nascer com uma mente assassina ou com um distúrbio mental, países sérios que já tiveram grandes índices de criminalidade fizeram estudos sérios e diminuíram drasticamente o nível de criminalidade sem apelar para a barbárie, como muitas pessoas ainda hoje pregam, como se a barbárie pudesse ser remédio para esse tipo de coisa. Países como Dinamarca, Suécia, Holanda e outros países desenvolvidos hoje fecham presídios por falta de bandidos para colocarem lá dentro, porque eles foram ao foco da geração da violência. E sabe o que essas pesquisas científicas sérias descobriram nesses países desenvolvidos? Que uma mente começa a ser moldada antes mesmo da concepção. Veja bem, antes mesmo do ato sexual que deu origem à fecundação do óvulo pelo espermatozoide, antes mesmo disso acontecer, a mente criminosa ou a mente desviada por algum motivo, tendente à violência, pode começar a se formar. E isso não é chute, isso é ciência comprovada por pesquisas sérias. Por quê? Porque o ambiente em que vivem os pais, o ambiente em que vive o casal e em que convive o casal, ou seja, a relação entre marido e mulher, já começa a influenciar a mente dessa criança que ainda vai nascer. O que é definitivamente necessário é que as pessoas comecem a se conscientizar de que só vamos mudar este estado de horror diminuindo este estado de horror na sua origem. As crianças têm que ser tratadas como crianças. Crianças são seres em formação que precisam de carinho, de amor e de atenção. Não é de mimo, não é de presente. Você sabia que uma criança, ela se sente muito melhor recebendo carinho, atenção e cuidados do que recebendo um presente vendido pelo comércio? Então, se você quer transformar o seu filho num psicopata, trate ele mal, bata nele. Aliás, bater já começa que é um ato selvagem. Não podemos bater nos homossexuais, está certo. Não podemos bater em mulheres, está certo. Não podemos bater em animais, está certo. Por que podemos bater numa criança? Você já pensou a estupidez disso? Um homossexual, por mais fraco que ele seja, ele tem mais defesa do que uma criança. Não quer dizer que devo bater nele. Uma mulher, por mais frágil que ela seja, ela tem algum tipo de defesa. O animal pode te morder se você for bater nele. Uma criança não tem defesa. E ainda tem gente que acha que criança pode ser educada na base da surra. Faça uma pesquisa das mentes criminosas e veja o quanto que a infância delas é semelhante, é igual ou é parecida. E faça um estudo das crianças que foram educadas com carinho, amor, atenção, cuidados. Volto a dizer, não com mimo, não que tenham que ser crianças mimadas, não é isso. Que sejam educadas como crianças. Façam também um estudo dessas crianças e vejam se alguma delas teve um futuro de violência, de criminalidade, de desvios sérios. Pode haver um caso ou outro, uma exceção ou outra, mas nunca vai ser a regra. Já as crianças que foram tratadas dessa forma, como a gente relatou, essas se tornam quase sempre a regra. Quer transformar o seu filho num psicopata? Trate-o mal, volto a dizer. Trate-o como um canalha, porque aí ele vai ter grande chance de se transformar num canalha como você o criou. Eu não estou dizendo isso para livrar a cara de psicopata que mata crianças, que assassina, que tem sangue frio, que comete crimes como Charles Manson cometeu. O que eu estou dizendo é que nós precisamos parar de produzir psicopatas e que a sociedade precisa acordar para isso. Quer uma sociedade menos violenta? Não cultive a violência. Quer que uma criança se torne um bom adulto? Trate-a como criança, porque criança tem duas grandes prioridades. A partir de certa idade, ser colocada na escola para estudar
e também brincar. Essa história de que criança, filho de pobre, tem que trabalhar é uma coisa que a burguesia, que fede, como dizia Cazuza, só quer para filho de pobre. Porque para o filho dela, o filho do burguês, esse vai poder ser até um marginalzinho, que nunca vai trabalhar, vai sempre vagabundar e provavelmente, por isso, vai também se tornar, muitas vezes, um psicopata ou um bandido. E aí vão dizer, por essas razões, que o meio social não provoca banditismo. Olha, o nosso mundo está de cabeça para baixo porque as pessoas parecem que pensam de cabeça para baixo. Fique atento a isso tudo.